A ideia da imagem é colocar aí um homem e uma mulher chorando. E eu queria então tratar desse assunto, né? Mas aí alguém pode perguntar, para quê, né? Se ninguém passa por isso. Tristemente, as lágrimas de dor, elas são, entenda, e todos nós, eu não conheço todos vocês, mas nenhum de nós aqui vai passar por esse mundo aqui sem chorar, sem ter que enfrentar a dor. Seja as dores físicas, sejam as emocionais, absolutamente todo ser humano vai chorar aqui nesse mundo. E vai ser mais de uma vez. Nós vamos chorar, às vezes, pela notícia de uma doença que chega até nós ou a amados nossos. Nós vamos chorar por lutas nos nossos relacionamentos, em especial aqueles que são casados. Nós vamos chorar por filhos que às vezes desobedecem, sem entender o que estão fazendo, mas nós, pais, sabemos onde aquilo vai dar. Nós vamos chorar por relacionamentos abalados, por um negócio, às vezes, que nós estávamos empreendendo e que, de repente, não foi e não continuou como nós gostaríamos. Nós vamos chorar porque perdemos pessoas amadas, por uma traição, e as razões, nós poderíamos aqui citar várias delas. E a dor, ela atinge, obviamente, nós, eu e você, que cremos em Cristo. Ela vai nos atingir, se já não o fez algumas vezes. E muitos líderes evangélicos do nosso tempo mentirão sobre isso. Eu estava vendo, o Del mostrou um vídeo de um amigo dele que disse, e o pastor berrando, aos berros literalmente, dizendo que em 2022 ninguém ia tirar a vitória que Deus tinha sobre aquelas pessoas, que ele não conhecia todas, e falava aquilo sem sequer refletir, que Deus tinha prometido vitórias no ano de 2002 para todo mundo que estava ali, e nem ele mesmo acredita no que ele estava dizendo. Muitos vão dizer, como aí eu fui ouvir alguns desses, e algumas propostas de mensagens, como, por exemplo, e esses são temas reais, esvazie, isso é um tema de uma mensagem, o negativo, não aceite o negativo. Deus vai coroar os seus esforços. Uma reviravolta está chegando. Você tem poder. Por incrível que pareça, é uma mensagem de um pastor evangélico. Você está sendo preparado para vencer, derrubando gigantes. Esses são alguns temas de vários pastores que do meio pentecostal e que estão bombando aí na internet com esse tipo de chavão que não produz absolutamente nada. Essas propostas, elas não vêm da Escritura, elas são palestras motivacionais, eu já participei de algumas, eu até citei aqui uma vez, é patético. Você fica lá e tem aquele cara, animador de auditório, o cara ele tem uma oratória, você paga caro para aquilo, as empresas pagam por aquilo, e aquele cara, ele tem uma habilidade de orador, ele vai, movimenta, usa multimídia, e todo mundo fica emocionado, e no final ele canta, "We are the champions". E todo mundo sai de lá, agora tudo vai mudar, mas ele saiu de lá, a realidade está ali para todo mundo, e aquilo lá vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Se isso fosse só entre ímpios, vá lá, mas igreja e pastores fazendo isso é muito triste. Esses usam frases motivais cheias de chavões que, assim, para mim são insuportáveis de ouvir.
São falas vazias, é o movimento da fé, não a fé em Cristo, mas a fé na fé, confissão positiva. Você determina, você não aceita, e a coisa vai acontecer, você aceitando ou não. E aí são os enganadores, e só há enganadores por quê? Porque há pessoas que desejam ser enganadas, que têm coceira nos ouvidos. Mas o fato é inegável que cristãos, aqueles que foram regenerados, não estou falando de evangélicos, aqueles que realmente foram convertidos a Cristo, choram. Choram com as dores que eu já citei aqui. E ainda essa, para mim, é a pior de todas. Nós choramos por ver pessoas que nós amamos indo para o inferno. Por pessoas que rejeitam o Evangelho. E é com pesar que a gente tem que fazer essa constatação. Cristãos se divorciam. Cristãos morrem de câncer. Cristãos têm filhos rebeldes. Cristãos se desentendem. Recentemente, nós estávamos na nossa reunião no presbitério e houve alguns desentendimentos. E aí eu, em alguma das minhas falas, conversando entre nós, eu não consegui me expressar bem e um dos irmãos entendeu de maneira errada e aquilo ficou uma situação difícil, que pela graça de Deus depois nós conversamos, porque assim como cristãos, pela graça de Deus a gente erra e pede perdão e perdoa e caminha, mas cristãos erram nesse aspecto também. Cristãos se decepcionam com outros cristãos. E agora eu vou dizer uma novidade para você. Você também decepciona outros cristãos. E aí então nós temos que lidar com isso, nós temos derrotas para o pecado, lutas, e às vezes lutas árduas contra o pecado e derrotas. Eu estou falando de cristãos. Tudo isso gera dor e gera lágrimas. Nós já tratamos disso aqui. Eu me lembro que quando eu tive uma paralisia facial, aquilo me levou a tratar por que nós sofremos, como os cristãos lidam com a dor. Uma das primeiras mensagens que nós pregamos aqui há 10 anos foi por que cristãos sofrem. A gente lida com isso porque isso faz parte. E não é que nós sejamos pessimistas, que nós não determinamos a vitória porque nós não cremos, não, porque nós somos realistas, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos Jesus dizer algumas coisas como ele diz, nós olhamos para Jesus, como a vida dele como homem foi uma vida cheia de vitórias, né? Nós não estamos dizendo que a vida cristã é de tristeza, não, ela é de alegria apesar da dor, do choro. Ela é de uma paz que excede a realidade. Mas nós não negamos a realidade, ela existe, ela está aí nesse mundo. À luz da Bíblia nós vemos, à luz de Cristo nós vemos, à luz da vida dos apóstolos nós vemos, à luz da história da igreja, como eu acabei de dizer, por exemplo, de irmãos que nós aqui às vezes reclamamos de alguma coisa, do ar, por exemplo, um está quente, outro está frio, lá os irmãos no Afeganistão, você pode ter certeza, eles não estão preocupados se o ar está quente ou frio. E eles são cristãos, e estão morrendo. Então, essa ideia desses falsos profetas, de que pregam que nem mesmo eles acreditam, mas eles fazem isso porque as pessoas querem ouvir e vão dar contas diante de Deus, é falso, é mentiroso, não existe isso. Essa vida de só bênção, só vitória. A realidade, ela é nua e é crua. A gente vai chorar nesse mundo aqui. Todos nós vamos. E às vezes cristãos vão chorar muito mais do que ímpios. E é diante disso então que eu gostaria que nós pudéssemos ver, feita essa introdução, 4 pontos. Por que nós choramos? Por que nós temos que enfrentar a dor que nos leva às lágrimas?
O choro dos ímpios, vocês vão ver quem são os ímpios. As lágrimas dos cristãos. Nós vamos ver isso na palavra e como lidamos com isso. E aí, a pergunta é, um dia a gente vai deixar de chorar? Por que nós temos que enfrentar e chorar por causa da dor, seja física, seja emocional? E aqui é fundamental nós esclarecermos um ponto. Nós nos identificamos e cremos que a interpretação reformada da Escritura é a que mais glorifica a Deus. Ela não é infalível, infalível é a Bíblia. Mas nós cremos que ela é que mais exalta a Deus. Nós cremos na soberania de Deus e enfatizamos a soberania de Deus porque se dependesse do homem, ninguém seria salvo, nem queria ser salvo. Nós defendemos isso à luz da Escritura. Aliás, o que é soberania para nós nos localizarmos? Eu vou usar a Confissão Batista de Londres, que é a confissão que nós adotamos como regra ou como meio de interpretação da Escritura, meio de interpretar a regra que é a Escritura, e que define o que é soberania. Ela diz assim: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Todas as coisas. Deus decretou. Não é que ele sabia, ele decretou. Você está entendendo o contexto do que eu estou trazendo? Não estou falando de dor, de choro, de sofrimento. Todas as coisas inclui, por exemplo, a entrada do pecado da humanidade. Não foi um acidente. Deus não criou. E agora, o que aconteceu? E aí ele elaborou um plano para remediar aquilo? Não. A queda estava decretada, porque antes mesmo da queda existir, e a queda, como nós falamos, quando o pecado entrou na raça humana, Deus já havia imolado espiritualmente o seu Filho na cruz. Antes da queda. Deus decretou isso. Mas o que isso tem a ver com o tema, né? Tem a ver que se eu e você e todo ser humano, nós choramos por sofrimentos, foi porque um dia o pecado entrou no homem, debaixo do decreto soberano de Deus. Mas por que eu estou falando de soberania primeiro? Porque a soberania não é como alguns tentam distorcer. A soberania de Deus jamais anula a responsabilidade humana. Nós podemos não entender como as duas se encaixam, e não é papel nosso, e a Bíblia não manda a gente fazer isso, manda a gente crer as duas verdades. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Quando Deus decretou tudo, inclusive a queda, não significa então que Adão e Eva não eram responsáveis pelos que eles fizeram. Eles eram sim. E aí então a confissão, depois de falar da soberania, diz assim, lembra, Deus de toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas, aí ele diz assim, Deus fez, porém de um modo em que ele, Deus, em nenhum sentido é o autor do pecado. Nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade das suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Deus decretou a queda, mas o homem pecou porque ele quis. Pelo contrário, essas causas secundárias são confirmadas. E em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Ele decretou, mas o homem é irresponsável. Eu e vocês somos responsáveis pelas escolhas que nós fizemos. Essa ideia de que a compreensão reformada das doutrinas da graça defende a ideia que nós somos robôs, isso é falso. Isso é um discurso de gente que não entende o que está dizendo. Agora, é verdade que nós não conseguimos compreender isso. Mas o que mais nós não conseguimos compreender? Tem algumas coisas, nós falando de Deus. Será que tem algumas coisas mais que nós, a respeito de Deus, que nós não compreendamos? O ponto é que, ainda que
tudo o que acontece está debaixo da vontade de Deus, e nós podemos separar vontade permissiva, vontade decretiva. O fato é que está debaixo da vontade de Deus, está acontecendo, Deus poderia impedir que acontecesse, sim ou não? É claro, Ele é Deus. E que a queda tenha feito parte dos decretos de Deus, não significa que o homem não seja responsável. E aí então entra o porquê de nós sofrermos hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 31, eu quero caminhar com vocês da razão primeira. Por que aquele irmão, um homem de Deus, morreu em um acidente de carro? Eu não sei. Eu posso não saber especificamente, mas eu sei porque há morte. Eu sei porque as pessoas sofrem, porque a Bíblia é clara em mostrar e a gente vai ver isso. Gênesis capítulo 1, versículo 31, aqui Deus, quando criou todas as coisas, quando Deus cria tudo, Ele cria tudo muito bom, não existe um mal, Deus não cria um mal moral. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Tudo o quê? Tudo que Deus criou. Os céus, a terra, as galáxias, os animais, o homem, a sua imagem e semelhança, seres espirituais, tudo era muito bom. Gênesis 1, 31 resume a criação perfeita de Deus. O homem foi criado, e esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, nós não conseguimos compreender o que tudo isso significa, mas uma característica é, aquele homem era livre. Ele tinha a possibilidade de obedecer a Deus e de não obedecer a Deus. Ele sim. Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 8. Fica aí em Gênesis que nós vamos caminhar alguns textos. Deus então, porque é Deus, Ele resolveu realizar um teste. Gênesis 2, 7 e 8, Deus criou tudo muito bom, e aí então o relato diz como Ele criou o homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Nós vamos ver em Gênesis 1 que Ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea, para deixar bem claro. E Ele os criou, nós somos, ainda que pecadores, nós trazemos a imagem e semelhança de Deus ainda, mesmo maculados pelo pecado, mesmo ímpios. Mas nesse momento não havia pecado, e Deus então, Ele cria o planeta, e Ele coloca aquele homem em um jardim que Ele elaborou, imagina a qualidade do jardim. E Ele coloca naquele jardim aquele homem com a capacidade, ele não era um animal que evoluiu. Isso é uma das expressões que mais me deixa irado também. O homem é um animal evoluído. Não, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Animal é animal, o homem é o homem. E aí então ele é colocado lá, aquele homem e a sua esposa, Adão e Eva, não é figura de linguagem, não é representação da humanidade. Aqueles homem e mulher são literais, um homem e uma mulher. E ele os coloca então no jardim, versículos 15 a 17 aí do capítulo 2 ainda. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Bom, Deus criou o homem perfeito com relacionamento. A Bíblia diz que na viração do dia ele estava com aquele homem, com aquele casal. Alguns irmãos, eu creio que é possível essa interpretação, que era a própria manifestação do Deus Filho ali, porque eles dizem que ouviram a sua voz, ouviram os passos dele. Então, nós não sabemos, mas é possível. O fato é que Deus se manifestava e eles tinham um relacionamento. E Deus, porque é Deus, Ele resolveu colocar aquele homem à prova. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. E Ele fez um teste. Aquele homem que tinha tudo, que não tinha nada de sofrimento até aquela hora, nada, impensável para nós. Não tinha pecado inimaginável para nós. E ele tinha um relacionamento com Deus. Ainda assim,
Deus estabeleceu uma única ordem, mas aquele homem então desobedece. Obviamente, eles não tinham a menor ideia das drásticas, talvez é uma palavra que eu consegui achar grande, drásticas consequências do pecado. Eu e vocês hoje sofremos, e a humanidade sofre, porque um dia, naquela hora, o pecado entrou na raça e passou para nós. A razão do choro e das lágrimas chama-se pecado, e que nenhum homem pode resolver, nenhuma proposta humanista pode resolver, nenhum ensino acadêmico pode resolver e tratar desse problema chamado pecado, e que é o maior de todos os problemas e gerador de todos os outros. E aí o que aconteceu? Deus deu a ordem, Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós lemos o relato do que aconteceu depois de Deus ter dado a ordem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, estou vendo na NVI, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nessa hora entra o pecado na humanidade. É por isso que séculos mais tarde, Davi vai dizer, Davi inspirado pelo Espírito, eu fui concebido em pecado pela minha mãe, formado em iniquidade. Nós nascemos em pecado, porque um dia o pecado entrou na raça e afetou a todos nós. Nós não temos todas as respostas. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder do universo nas suas mãos. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele poderia evitar aquilo? Sim, Ele poderia evitar. Mas Ele não o fez. E nós não podemos admitir, a gente está falando que Ele poderia evitar do ponto de vista humano, mas nós não podemos admitir se nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque antes da queda, Cristo já havia sido anunciado. E você entende isso? Não, eu não entendo isso. Eu não compreendo isso. Mas o fato é que a palavra de Deus diz isso. E aí eu gosto muito de uma expressão do reverendo Augusto Nicodemos, que também reconhecendo que nós não sabemos tudo, ele diz com simples palavras, Deus elaborou um plano eterno, e que no final tudo vai redundar em honra e glória para Ele. Isso é a mais pura verdade, ainda que eu não consiga entender os meios que Ele usa. A nós cabe nos submeter. E quantos não apostataram da fé por não entender isso e querer, com a sua pequenez, finitude e pecaminosidade, querer questionar a Deus. Nós nos submetemos à palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu e vocês hoje choramos por causa desse dia. O dia que o pecado entrou. E se eu e vocês estivéssemos lá, Adão representa a humanidade, e eu e vocês teríamos feito exatamente a mesma coisa. O segundo ponto que eu gostaria que nós víssemos é a lágrima ou as lágrimas ou o choro dos ímpios. O pecado trouxe toda espécie de males. A gente vai ver logo no início de Gênesis tudo o que acontece. Mentira, traição, assassinato, adultério, poligamia e vai. E o homem, na sua raiz de pecado, ele tem o poder de multiplicar isso. O pecado trouxe a dor, trouxe as lágrimas da dor. Desde o primeiro casal, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos ímpios. Todo ser humano, descendente de Adão, eu sempre enfatizo descendente de Adão, porque Cristo não é. Todo descendente de Adão, em toda a história, nasce em pecado. Separado de Deus. E a Bíblia usa a expressão
ímpio para definir quem são esses. Ímpio é sem piedade, são aqueles que não têm Deus. Não é que não tenham religião. O mundo é composto por baixo, de mais de 90% da população hoje, ela é religiosa. E olha como está o mundo. Ter uma religião, inclusive evangélica, não significa conhecer a Deus. Ainda assim, esse mundo está nesse caos. Religiosidade não é igual a conhecer a Deus. Nem mesmo a religiosidade da teologia reformada. Não se engane. Nós somos chamados para um relacionamento pessoal com Deus, em que a compreensão reformada das doutrinas da graça, eu creio, à luz da Escritura, são as que mais nos aproximam dele. Você pode saber tudo de teologia e não conhecer o Deus que está por trás dela. Os ímpios são aqueles que não creem no Evangelho e eles sofrem. Eles choram. E o pior de tudo é que, para eles, este mundo é tudo que eles têm. Eles sofrem, choram. E o Danilo trouxe hoje o texto aqui, de manhã, que define de maneira categórica e simples o que os ímpios são. Isaías, capítulo 48, verso 22. E olha quem está dizendo isso. Não é Isaías. Isaías 48, verso 22. O que são as pessoas que não creem no Evangelho? Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor Deus. Ímpio que não crê em Cristo não tem paz. Pode ter dinheiro. Eu às vezes converso com um parente que gosta de falar, olha, aquele homem, não sei como é que aquele homem é triste, ele tem muito dinheiro. Aquele homem tem dinheiro que o ladrão não acaba. Não sei como é que ele pode dizer que ele está triste, chorando lá aparece às vezes. Né? Essa pessoa que diz isso também tem bastante dinheiro. Dinheiro, sucesso, fama, prazer, conhecimento, intelectualidade, um bom emprego, uma boa casa, uma boa família, religiosidade, nada disso traz paz. Isso não é chavão de crente, isso é a mais pura verdade. Nada disso traz paz. Paz que independe das circunstâncias. As pessoas estão sempre procurando alguma coisa, mas nada disso traz paz. E assim são os ímpios. O Criador do homem é quem está afirmando isso. E ainda que muitos tenham tudo, e muitos sofram menos porque têm muita coisa, todos eles vão passar por sofrimentos como aqueles que eu disse no início. Eles choram, sofrem. Por quê? Porque eles não têm paz. E uma outra coisa que ímpio não tem, Paulo diz, não Paulo, o Espírito Santo, pela pena de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, e Paulo está falando aqui daquele grande dia, o grande dia em que eu e vocês vamos morrer. E o ímpio também vai, né? O ímpio passa a vida toda sem paz. E Paulo diz aqui, de maneira simples, para qualquer um entender como eles vivem. Paulo está falando para cristãos, e ele compara os cristãos aos ímpios. E olha o que ele diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem é um eufemismo para morrer. Não, irmãos, não se preocupem com aqueles irmãos nossos em Cristo que morreram, para que não se entristeçam como os outros, ou os demais. Eles não têm esperança. Quem são os outros? Você está falando para cristãos que nós temos esperanças daqueles que morreram em Cristo. Nós não precisamos nos preocupar e não ficar desesperados ou não sermos ignorantes. Com os outros, quem são? Os outros são todos aqueles que não creem em Cristo, os ímpios. Eles não têm esperança. Eles não têm paz, eles não têm esperança. Paulo está tratando da morte. Irmãos são os regenerados em Cristo.
Os que não têm esperança são os ímpios. As lágrimas dos ímpios, eles choram nesse mundo, eles não têm paz, eles não têm esperança. E se partirem dessa vida aqui sem Cristo, nada do que eles sofreram aqui vai se comparar. Nada. O que vão sofrer no fim. Mas e os cristãos? As lágrimas dos cristãos. E aqui eu tenho certeza que aqui nenhum de vocês passou por nenhum momento difícil, né? Eu olho aqui e já vejo alguns que nós oramos por alguns motivos. Alguns Deus respondeu positivamente, outros positivamente da perspectiva humana, outros não. Todos nós aqui, quantas vezes já não tivemos e choramos pela dor? Física ou emocional? Quantas vezes nós não nos entristecemos? Lembra, todos nascemos ímpios. Todos nós. Todos nascemos pecadores, todos nascemos separados de Deus, todos neste estado jamais terão paz ou esperança. Mas houve uma intervenção, não desses todos, porque desses todos Paulo é categórico em dizer: não há ninguém que busque a Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando a palavra diz ninguém, é ninguém. Mas as pessoas, você falou 90% da população é religiosa, eles estão buscando a Deus. Não, eles não estão buscando a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Mas se eu e vocês, que creem no Evangelho, estou falando eu e vocês para todo mundo, você precisa saber se você crê no Evangelho. Você que creu no Evangelho, eu e vocês hoje buscamos. Por quê? Porque Deus fez algo. Mas Deus. Já viu como a Bíblia usa essa expressão? Mas Deus, mas Deus. O homem é tudo isso, mas Deus. Deus fez algo. Deus fez algo há 2000 anos em Cristo. Isso, sim, concretamente. Mas Ele fez algo antes de criar tudo por nós. Você entende isso? Não consigo entender. Não cabe na nossa mente. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, se você creu em Cristo, antes da fundação do mundo. Você creu em Cristo porque Deus escolheu você. Você e eu éramos ímpios. Paulo diz isso, nós éramos. O que havia em nós? Nada. Mas Deus fez algo. E o texto central é João, capítulo 3, versos 16 a 19. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz, eu coloquei aí com L maiúsculo, porque é uma pessoa, veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus é o único Deus, é o Deus da Bíblia, o único que existe. Mas e o Alcorão? Falso. O Espiritismo? Falso. E o Testemunho de Jeová? Falso. E todos os outros milhões? Falsos. Todos falsos. Falsos deuses. Não existem deuses. Há um único Deus, o Deus da Bíblia. Esse Deus amou o mundo. O Deus que criou, lembra? Ele criou o homem, criou para um relacionamento com ele. Deu tudo para ele. Mas esse homem decidiu pecar, desobedecer a Deus, tendo tudo. Esse mesmo Deus, que é santo,
o que é santo, nós não temos a menor compreensão, nós sabemos tecnicamente um termo separado do pecado. Mas eu e vocês não fazemos a menor ideia do que é ser separado do pecado, a gente convive com ele. Eu estou falando aí convive com ele pensando nos outros, a gente convive com a gente. Nós não temos a menor ideia do que é ser sem pecado, não passa pela nossa mente. Esse Deus que é santo, que criou o homem para um relacionamento, deu tudo para ele, esse homem desobedeceu, esse Deus amou o mundo. O mundo não é o planeta. O Gabriel trouxe aqui o que Deus vai fazer com esse planeta. Vamos fazer agora, eu vi uma vez, a ecologia do pecado, uma pregação fantástica. A ideia de que nós temos que cuidar da natureza, então, não, essa natureza está destinada ao fogo. Não é por isso que eu vou tacar o fogo, não precisa ajudar, Deus vai fazer isso. A gente tem que cuidar, eu estou falando, né? Você não tem que cuidar, mas há alguns grupos hoje cristãos que misericórdia. Eles tratam disso, é triste, seria cômico se não fosse trágico. Esse Deus, ele amou. Amar não é paixão. Amor é uma disposição da vontade. Quem Deus amou não era amável. Deus amou pessoas sem valor. E ele amou tanto que a ênfase do evangelho é graça, ele deu. Graça. Deus deu. Dádiva, favor imerecido, graça. O seu filho, quem é? O Deus Filho, Deus encarnado, que veio para morrer na cruz, porque Deus exige perfeição. Deus não negocia o seu padrão, ele exige que se obedeça tudo que ele estabeleceu. E ninguém tem condição para fazer isso. Já que ninguém tem condição, ele mesmo vem na pessoa do Filho e obedece tudo. Obedece tudo e cumpre tudo. E ele deu esse Filho que obedeceu plenamente. Para quê? Para quem crê no que ele fez, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é ser condenado eternamente. É passar a eternidade não longe da presença de Deus, porque não tem como sair da presença de Deus, mas é sem o relacionamento com Deus. É o estado do ímpio, que rejeita a dádiva. Não ser condenado é crer no que Cristo fez. Quando uma pessoa crê no que Cristo fez, ela crê no Evangelho, ela deixa de ser ímpia e passa a ser filho de Deus. Pela graça. E a minha pergunta para você é, você creu no Evangelho? Não é se é membro da comunidade cristã de Londrina. Isso não tem a menor importância para Deus. Você crê no Evangelho. Você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, se arrependeu. Você crê que naquela cruz Ele levou você no corpo santo dEle. Ele disse que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos a Ele. Paulo disse que Ele foi crucificado com Cristo e não mais Ele vivia. Paulo vai dizer que nós devemos levar o morrer de Jesus. Então, Cristo morreu por nós, mas nos fez morrer. Você crê nisso. Você recebeu, se arrependeu dos seus pecados. Se você crê de verdade, só Deus pode gerar isso, então você agora é filho, não é mais ímpio. Você agora é um cristão. Para nunca mais deixar de ser. Outro falso ensino de que cristãos podem deixar de ser cristãos. Genuínos cristãos nunca mais deixarão de ser, porque a gente persevera? Não, porque Ele começou e termina. A perseverança é a ação dele em nós, não a nossa capacidade de nos mantermos. Lembra que o ímpio ele não tem paz. Mas o que tem a ver? Você está falando das lágrimas dos cristãos. Vamos ver Jesus falar para os cristãos. João, capítulo 16, verso 33. O que ele tem a dizer para nós nesse mundo, agora que nós somos cristãos. Agora que nós somos cristãos, o que ele tem prometido para nós? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Está vendo? Eu conheço gente que fala assim, que vida abundante é ter tudo. Ele promete uma vida abundante? Sim. A vida abundante não é ter dinheiro, não é ter saúde. Deus pode dar? Claro que Ele pode dar.
mas vida abundante é uma vida cheia do Espírito, cheia de Cristo, mesmo sem dinheiro, mesmo sem saúde. Jesus está dizendo, ó, nesse mundo aqui vocês vão ter aflição. Quais, Senhor? De todos os tipos. Alguns mais, outros menos, mas todos vocês vão sofrer. O ímpio não tem paz, não tem esperança. O cristão, mesmo não sendo mais condenado, neste mundo, isso que eu coloquei na mente, neste mundo, este mundo é um vale de lágrimas. Essa realidade nós vamos passar por ela. Não tem como evitar. Não vai adiantar você ouvir esses pregadores. Eles não vivem e não acreditam no que eles dizem. E aí então eu queria ver, além do Senhor Jesus, a gente olhar, alguns irmãos na história, Hebreus capítulo 11. Ali é uma grande lista de cristãos. De todos aqueles que creram em Cristo antes de Cristo ter vindo, eles eram cristãos. Foram salvos por Cristo. Alguns dizem os heróis da fé. Não existe herói da fé. Eu creio que essa expressão é errada. Não tem heróis da fé. Para falar, tem um herói só, que é o Senhor na Bíblia. Eles são listados ali em Hebreus 11, porque eles viveram embasados em um pilar da genuína fé cristã, que é a fé. Pela fé. A expressão ocorre 19 vezes no capítulo. Pela fé. Por isso que nós cremos que é pela graça, mediante a fé. O texto vai dizer que de alguns que obtiveram vitórias sobrenaturais incríveis, sinais, venceram de uma ação sobrenatural de Deus. E aí fala, esse aí eu quero. Mas tem uma outra lista. E essa outra lista vai falar de vários desses, pela fé, e que do ponto de vista não tiveram vitória nenhuma. Os versículos 36 a 38 de Hebreus 11, fala dessa lista desses que viveram pela fé. E olha o que eles viveram pela fé. Pela fé, lembra, a expressão ocorre 19 vezes. Outros, ele falou de vários que tiveram vitórias, mas outros não tiveram tantas vitórias assim do ponto de vista humano. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esses eram cristãos. Onde é que está a vitória deles aqui? Dessas vitórias aí que a gente vê. O que você vai dizer para eles? O que você vai dizer? Aquelas frases, né, dos pastores do início. Deixa eu lembrar de algumas aqui. Deus vai coroar os seus esforços. Uma reviravolta está chegando. Você tem poder. Diga isso para esses aqui. Diga isso para esses irmãos que sofrem hoje. Todos eles, tanto os vitoriosos que a primeira parte mostra, quanto os derrotados, vitoriosos e derrotados a partir da nossa perspectiva, viveram pela fé. O que eles receberam? Tanto os vitoriosos quanto os que foram derrotados. O que eles receberam? Versículos 39 a 40. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que ele está dizendo? Eles sofreram, eu e vocês vão sofrer para termos Cristo sendo lapidado. Nós vamos receber aqui neste mundo? Não. Não. Neste mundo, não. Nós vamos chorar, irmãos, aqui. Às vezes,
por consequências dos nossos pecados, às vezes por consequência dos pecados que estão de pessoas à nossa volta, às vezes por nós nos mantermos pela graça fiéis, firmes, nós vamos sofrer. Jesus disse, vocês vão, eu estou te prometendo, ele está dizendo, eu tenho uma promessa para vocês, vocês vão sofrer. Todos vão sofrer. Em alguns casos, como nós lemos, cristãos sofrem e choram bem mais. Mas há uma diferença. Hebreus capítulo 11, versículos 13, 14 e 16. É fascinante isso. Não receberam, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, as saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso que nesse mundo aqui é um vale de lágrimas. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Versículo 16, eles esperavam uma pátria melhor, isso é a pátria celestial. A esperança do cristão é Cristo. Ele não está aqui, mas Ele não habita em nós? Sim, Ele habita em nós pelo Espírito Santo. Nós temos comunhão, relacionamento é possível, mas isso não é o que Ele criou, nos criou para ser. Os cristãos, mesmo que não sejam mais condenados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo que conheçam a Deus e vivam em comunhão com Deus, como esses homens que foram colocados ali em Hebreus 11, homens e mulheres, mesmo que tenham paz além das circunstâncias, a esperança nossa não está aqui. Não está aqui. A nossa esperança é como esses homens, eles viram de longe e a saudaram. Nossa esperança é estar com Cristo. E aí, quarto e último ponto, a gente vai deixar de chorar? Se sim, quando? Os cristãos vão deixar de chorar. Se você creu no Evangelho, um dia você vai nunca mais, outra coisa a gente não entende, chorar de dor. Nunca mais. Nenhuma dor. Agora, entendamos, isso só vai acontecer se Cristo voltar ou se nós formos até Ele. Se daqui 100 anos Cristo não tiver vindo pela segunda vez, todos nós aqui que cremos estaremos com Ele. Está com Ele. Ou se Ele voltar em breve, nós devemos orar por isso e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Ele vier, nós vamos então nunca mais chorar. Mas até lá, esse mundo aqui é um vale de lágrimas. Não nos enganemos. Eu quero terminar com um texto que o Gabriel trouxe no início, Apocalipse, capítulo 21, os versos 1, 3 e 5, onde o Senhor mesmo diz o que vai acontecer com as nossas lágrimas de dor. De dor. Será que eu vou conseguir ficar em pé diante dele, do meu Senhor? Eu só posso imaginar. Chorar de alegria? Eu creio que a gente vai chorar de alegria. Mas de dor, nunca mais. Vi o novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E o que o Gabriel trouxe aqui é, lá vai ter rua de ouro, vai ter isso, não sei o que. Não, lá
Deus habitará com os cristãos. Deus habitará com eles. Essa é a maior alegria que alguém pode esperar, um cristão. Eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima de dor, de sofrimento. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele com E maiúsculo, que está sentado no trono, disse: João, escreve o que eu estou dizendo. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse mundo aqui, irmãos, é um vale de lágrimas, sim. Não adianta a gente querer dizer que não, ele é. É claro, se nós cremos em Cristo, nós podemos passar com Ele, e as pessoas dizem: mas como é que você pode estar feliz na desgraça do ponto de vista humano que você está? Porque eu tenho Cristo. Porque Ele é a minha esperança. Não estou falando em hipótese alguma que é uma vida de tristeza. É uma vida de alegria. Lembra Paulo? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Estava preso. É uma vida de alegria em Cristo. Independe das circunstâncias. Independe da dor, seja ela física ou emocional. Não significa que nós não possamos chorar. Nós choramos sim. Jesus chorou, não? Mas um dia Ele determinou, Ele decretou que isso vai acabar. Como é que você está hoje? Chorando por algum sofrimento? Qual? Qualquer um. Seja a consequência de um pecado que você cometeu. Se você creu em Cristo, cometeu um pecado, ele é grave, grave contra Deus é sempre grave, né? A gente que estabelece esses padrões. E se você foi diante do trono de graça e pediu perdão, já foi perdoado. Faz tempo que você foi perdoado. Mas aquilo traz tristeza, vá diante do Senhor. Você creu no Evangelho? E se você que está aqui não creu? E se ao fazer essa pergunta, você fica incomodado um pouco? Você, puxa, mas eu nunca pensei nisso aí. Já ouviu algumas vezes, mas nunca nem me atentei. Se houve um incômodo, chegue diante de Deus e fala: Deus, eu quero isso aí para mim. Eu quero o Evangelho, eu quero crer em Jesus, eu quero ter a esperança, eu quero ter essa paz. Revela-se, se revele a mim, Senhor. E para nós que cremos, uma novidade: busque ao Senhor, meios da graça. Considere essa hora que nós estamos aqui nos grupos, nas casas, como o momento da igreja estarmos juntos, orando uns pelos outros, levando as cargas uns pelos outros, cargas que nós temos que enfrentar todos. De compartilhar, de estar junto. Leia a palavra. Abra a palavra de Deus para Deus falar com você. Fale com Ele. Se envolva. Se envolva na pregação do Evangelho, pregue para as pessoas que são à sua volta, se envolva na igreja onde você está. Deus usa esses meios da graça para nos fortalecer nesse vale de lágrimas. Um dia, se algum irmão aqui, a gente vai conversar lá no Novos Céus e Nova Terra, vamos conversar um pouco dessa mensagem aqui? Lembra que você pregou isso aí? Não porque foi você, não. Lembra que você falou, e olha aqui, é verdade. A gente está desfrutando isso agora. Não tem mais dor. Se você não creu em Cristo, entregue a sua vida a Ele. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Se você creu em Cristo, já creu nele, está passando por dor, busque-o, para que Ele te conceda graça para viver nesse mundo, para a honra e glória dEle.